Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. E hoje a gente vai construir a maquete em torno, maquete de trabalho na escala de 1 para 200 da área da Praça Tiradentes. Vocês já devem ter recebido a cadastral, né? Tanto o tamanho A2, com ela full, como os arquivos em A4 para facilitar a impressão e a montagem por vocês. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar tudo aquilo que a gente vai construir no papel manteiga. As duas quadras, a do João Caetano e da UFRJ, e a quadra aqui da Rua 7 de Setembro. Lembrando que ela foi unificada, ela não tem calçada e via. Então a única via que a gente vai ter é a Rua do Teatro. A gente vai copiar também a área do terreno, porque vocês vão ver que eu vou fazer um rebaixo de 1,5 m no terreno. Outra coisa que a gente vai copiar também são as edificações, porque a gente vai ter que construir, né, tanto as lajes planas como os telhados inclinados. Então vamos lá. O desenho da base está pronto, os elementos que eu tenho que construir estão inseridos no desenho. Essa quadra aqui da Rua 7 de Setembro, e a gente tem essa outra quadra aqui, que é da UFRJ e do Teatro João Caetano. A gente tem também o desenho das edificações, e deixei um espaço entre elas, de mais ou menos 2, 3 milímetros. Porque em cada laje dessa aqui vão entrar as paredes. E aí eu deixei esse espaço justamente para a gente se certificar que elas não vão ficar maiores do que elas são. Isso pode acarretar um erro nas maquetes, que as edificações podem ficar para fora da base. Uma outra coisa que a gente vai construir nessa base é um rebaixo na área do terreno, porque pela ementa vocês podem utilizar isso como um meio nível escavado. Então a gente vai dotar a maquete desse rebaixo, porque caso alguma dupla queira utilizar esse recurso, isso já vai estar inserido na base. Bom, uma coisa que vocês têm que observar aqui é o seguinte: aonde vai ser o recorte do rebaixo em vermelho, e essa marcação verde aqui é uma pequena franja que eu vou deixar um pouco mais baixo do que a calçada, aqui também, porque quando vocês vierem com o terreno de vocês, vocês vão vir já com essa calçada e um trechinho dessa calçada. Bom, como vocês podem ver, eu já cortei a parte do fundo da maquete, tá? Essa parte vai ser a parte da via, né? E eu cortei um pouco maior, vocês vão ver por quê depois na hora do acabamento, tá? Que ela vai vir por cima, pra gente não ter linha aqui em cima. Eu fiz a marcação dela um pouquinho maior, que depois que a gente colar essa parte da via, a gente vai virar e vai refilar pelo outro lado para ficar com o acabamento perfeito. O recheio que a gente vai fazer para poder elevar a via e fazer com que o terreno fique a 1,5 m é esse cartão aqui que eu vou usar, tá? Ele tem mais ou menos uns 5 milímetros e esse aqui tem mais ou menos uns 2,5, então vai ficar mais ou menos aí 7,5 milímetros, que corresponde a 1,5 m na escala de 1 para 200, tá? Eu estou emendando essa placa aqui porque eu tinha poucas, então eu passei uma colinha entre elas e coloquei uma fita crepe aqui e outra aqui. Agora eu vou preencher com essas aqui, que eu também tenho poucas, e eu vou emendando, tá? Não tem problema da gente emendar, porque ela vai ficar no meio, vai ficar contraplacada com os dois cartões Paraná, de 1 milímetro, e ela vai ficar bem rígida, ok? Uma coisa que é legal de perceber é que a gente não tem o material. Então a gente está construindo primeiro o material que a gente vai utilizar para fazer a maquete, né? Se apropriando aí desses materiais para a gente poder construir o material que a gente quer. Bom, como eu não quero recortar o meu desenho, que eu quero ele como referência, eu vou usar o recurso de decalque de todas as placas que eu preciso fazer o registro desse terreno. Vou repassar o perímetro do terreno, que eu vou precisar desses limites para fazer as camadas posteriores, que também vão ter recortes vazados desse terreno. Esse aqui não, porque esse é a base. Então tá aí o desenho passado para cá, já na posição que o terreno vai ficar na base da maquete. Vou pegar agora o perímetro do terreno, vou passar para o recheio de papelão, para a gente poder situar o perímetro da maquete e depois a posição do terreno. Agora eu vou localizar o recorte e vou repassar outra vez o perímetro do terreno. Tentar aproveitar o grafite do 6B, que já está depositado do outro lado, e agora eu tenho o perímetro do terreno desenhado. O que eu vou fazer agora é recortar esse pedaço um pouco mais para dentro, porque aqui eu vou ter um acabamento também, igual ao acabamento que eu vou ter na lateral da base. E para eu ter o terreno no tamanho exato, eu tenho que tirar desse perímetro a espessura do material que eu vou usar como acabamento,
que é o mesmo material que eu estou usando para fazer o fundo e a parte da via, tá? Que é o cartão Paraná. Então eu vou marcar aqui menos 1 milímetro, vou fazer uma linha 1 milímetro maior do que a linha que eu fiz, que eu registrei, para eu cortar exatamente em cima dessa linha maior que eu estou desenhando. Assim, quando essa placa aqui entrar aqui em cima para dar acabamento, tanto nas laterais como no buraco, ela vai cobrir o topo da parede que vai entrar aqui. Lembre-se sempre de checar as duas faces do material antes de fazer a transferência do desenho, tá? Para não acontecer o que aconteceu aqui. Eu escolhi o lado errado, então eu vou ter que consertar agora. Vou ter que botar um cartão desse aqui. O buraco do recheio também já está cortado. Como vocês podem notar aqui, ele está um pouquinho maior, né? 1 milímetro, 1,5 milímetro maior do que essa linha, que é a linha no tamanho exato do terreno. Então as paredinhas que eu vou colar, elas vão ser dessa linha para dentro do terreno, porque aí a gente vai dar um acabamento nessa lateral aqui, igual ao que a gente vai dar nessa lateral aqui. E depois a gente vai vir com esse acabamento aqui, que é o piso das vias, aonde a gente vai depois entrar com as quadras, e ela vai ter o recorte exato do tamanho do terreno. E eu deixei aqui o recheio, né, um pouco maior, para quando a gente colar esse fundo no recheio, a gente poder usar o próprio fundo como gabarito de recorte. Bom, eu estou colando aqui as tirinhas de acabamento no desenho que eu fiz de limite do terreno. Na hora que eu entrar com o meu recheio aqui, eu não corro o risco de acompanhar, por exemplo, o recorte num material que tem uma certa irregularidade. E depois a gente vai entrar com o terreno aqui, encaixando em volta. Então não tem muito problema da gente ter espaço entre esses acabamentos e isso, porque o outro acabamento vai entrar aqui com o desenho nas dimensões corretas do terreno. Vocês não podem esquecer também de tirar o perímetro do terreno em relação ao fundo, que é para a gente poder colocar o desenho aqui e localizar o recorte desse acabamento de cima, né, que é a base das vias. Agora a gente vai recortar isso. Eu gosto sempre de recortar meio milímetro, 1 milímetro para dentro, para me certificar que ele não vai ficar aparecendo esse topo dessa parede aqui. Então eu marco ele no tamanho e deixo aparecer um pouquinho o lápis. Porque se tiver maior, eu posso cortar e aí eu fico com um acabamento bom. Se tiver pequeno, aí eu vou perder toda a placa do acabamento. Eu gosto sempre de dar uma lixadinha, com uma lixinha bem fininha, para tirar esses pelinhos aqui que ficam do papel. Bom, paredinhas secas, agora a gente vai tentar encaixar o recheio, ver se está batendo. E esse papelão é um pouco macio, então ele vai lá, perfeito, na altura correta. Vamos tentar encaixar agora o acabamento, aí, então, um pouquinho de sobra, aquilo que eu falei, perfeitamente ajustável, a gente pode tirar um filetinho para poder cair junto. E agora é a colagem do recheio aqui na base e depois refilar as laterais. Bom, o fundo está colado, o acabamento colado, o recheio, chegou a hora da gente cortar a sobra. Eu gosto sempre de usar régua, mais seguro. Coloco uma cantoneira aqui, bem no fundo da base, e com um estilete afiado a gente faz o recorte. Base refilada, está na hora de cortar os acabamentos das laterais, tá? Eu gosto sempre de botar o cartão aqui e marcar com a lapiseira a altura que ele vai ficar e depois ligar os pontos. Eu já cortei as tirinhas e agora a gente vai fazer a colagem. Bom, eu fiz as pontas dos acabamentos 90 graus, tá? Sempre usando o esquadro aqui, cortar porque eu vou colar dando a volta. Eu só vou tirar o excesso depois que a cola secar, tá? E para colar é muito simples. Passo cola na tirinha, uma espalhada e prendo aqui, cantoneira, eu dou o acabamento aqui para ficar certinho. Eu gosto muito de dar uma ajudadinha com uma fitinha crepe nos lugares que ela fica saindo. E aí também depois tirar a fita crepe, se rasgar um pouquinho o Paraná, não tem problema, pode pintar. E agora eu vou fazer a colagem assim, sempre uma por dentro da outra. Então, agora a gente vai refilar a base, tirar esses excessos
e depois fazer a colagem do acabamento superior. Tirar as fitas com cuidado. Então, agora a gente vai efetuar a colagem dessa placa superior, que é o nível das vias. Estou trabalhando com a cola branca, que é uma cola mais fácil de vocês adquirirem, mas a cola de contato é mais indicada. Precisa trabalhar com pressa. A cola branca não, a cola branca seca muito rápido, tem que trabalhar bem rápido e até preencher tudo demora. Importante as bordas também estarem com bastante cola. Importante ajustar o rebaixo, alinhar o rebaixo com o acabamento, porque essa borda a gente sabe que está maior e ela vai depois ser retirada pelo outro lado. Agora a gente vai botar um peso. Eu tenho aqui uma cerâmica e é legal que o peso seja uniforme, tá? Para ela poder encostar todas as laterais. Vou colocar isso aqui e mais um banquinho. E vamos esperar secar. A parte das vias já está colada. Aqui a gente pode notar uma pequena deformação na base, porque a gente usou a cola branca. Se a gente tivesse usado a cola de contato, né, a cola de sapateiro, a gente não teria tido essa deformação. Agora a gente vai recortar essa parte aqui, tirar o excesso, um estilete de leve, com a lâmina um pouco maior, a gente vai usando a própria lateral como guia. Primeira passada do estilete, sempre de leve. Bom, então tá aí a base refilada. Próximo passo, fazer as quadras. Bom, como eu dei uma lixada aqui nessas bordas, ela deu uma descascada, saiu uma película, eu resolvi pintar. Vocês podem pintar cartão, papel, qualquer coisa com essa tinta aqui, tá? PVA, vende qualquer papelaria. Eu botei um pouco de branco, né, mais branco e um pouquinho de preto para fazer um cinzazinho. E agora a gente vai, com o rolinho, a gente vai pintar. A tinta não precisa ser muito aguada, porque senão o papel deforma. Essas áreas aqui de dentro a gente pode pintar com pincel. É só não deixar o excesso, né, tinta acumulada, que essa tinta PVA, tinta de parede, né, ela cobre bem e deixa a textura sempre uniforme. E aí é só esperar secar e dar pelo menos 2 a 3 demãos para ter uma cobertura bem uniforme. A gente recortou as quadras, né? Tudo em função desse desenho. Só que a primeira quadra que eu cortei ficou um pouco errada. Eu queria mostrar isso para vocês. Como eu tenho mais material, eu resolvi cortar uma outra peça. Só que eu marquei aqui, ó, acrescentar 2 milímetros e aqui acrescentar 3 milímetros. Eu refiz só essa lateral, colocando mais 2 milímetros para cá e 3 milímetros para cá. Vocês podem ver que aqui está certinho com a lateral. Essas foram as peças que eu tirei, então a base de vocês, da maquete, vai ser algo parecido com isso, né? E vocês vão chegar e vão encaixar aqui, já com a maquete, com o projeto finalizado nessa base, tá? Aqui está outra quadra. Só dar uma ajeitada aqui nessa ponta, que ficou muito pequena. Bom, galera, então tá aqui a primeira etapa, a base, e a segunda, os volumes, para não ficar muito grande o vídeo. Bom, galera, só mais uma coisa. Queria deixar claro para vocês que essa não é a única maneira de fazer. Não é assim que a gente tem que fazer. Eu estou utilizando material reciclado, né? Caixa de papelão, Paraná usado, que eu já tinha, porque eu não quis comprar um material mais nobre e mais caro para trabalhar. Por exemplo, o pluma, né? Vocês poderiam trabalhar com um pluma de 5 milímetros, né, forrado, e um de 2 milímetros também, forrado. Colava em cima, cortava, né, a área do terreno e já tinha ali as vias e o rebaixo do terreno. Só teria que colar uma coisinha embaixo para tapar esse buraco, ou até não, tá? Então, o material que vocês têm ou o material que vocês possam adquirir para agilizar o processo, vocês fiquem à vontade para construir através de qualquer técnica, tá ok? Então, valeu. Isso não vai ajudar você só nessa base da maquete. Óbvio que esses procedimentos aqui a gente vai usar em outros momentos, construindo outros elementos relacionados à maquete, tá? Então valeu, abraço.